Tem dias que não tem nome. Não é o dia que deu tudo errado, mas também não é o dia da crise, da decisão difícil, do peso que você sentiu chegar. É o dia que simplesmente passou. Você fez o que precisava fazer, respondeu o que chegou, resolveu o que apareceu, e quando percebeu, já era noite. Sem vitória, sem derrota, sem memória. E tem algo nesses dias que é mais perigoso do que qualquer crise. Não dói, só esvazia. A gente aprendeu a lidar com os dias difíceis. Difícil tem forma, tem peso reconhecível, tem um nome para chamar, uma razão para buscar ajuda, uma urgência que te tira do automático. Mas os dias comuns não têm nada disso. Eles chegam silenciosos e vão embora da mesma forma. E é nesses dias, exatamente nesses, que algo começa a acontecer por dentro sem que você perceba. Você vai ficando distante, não de Deus de forma consciente, não de uma crença que você descartou, mas da percepção de que Ele estava ali. Eu já passei por períodos assim, fazendo tudo certo por fora e completamente anestesiado por dentro. Não era falta de fé, era falta de atenção. Eu tinha parado de notar, e quando você para de notar, começa a sentir que está sozinho. Não porque está, mas porque deixou de perceber o que sempre esteve lá. O problema não era a ausência de Deus, era a ausência da minha atenção para Ele. E existe um versículo que, quando você entende o que ele realmente está dizendo, muda completamente a forma que você atravessa esses dias. Não os dias de crise, os dias de nada. Paulo escreveu essa carta para uma comunidade jovem em Tessalônica, uma comunidade que estava sofrendo perseguição, que tinha perdido pessoas, que estava aprendendo na prática e na dor o que era viver pela fé em meio ao mundo que não entendia o que eles acreditavam. Não era uma carta de bênção fácil, era uma carta de sustentação. E no meio dela, Paulo escreve uma frase que é curta demais para o peso que carrega. Esse versículo eu ouvi muitas vezes antes de entender o que ele realmente pedia, porque na superfície parece simples, só que quando você vê de onde ele foi escrito, é que ele muda completamente de tamanho. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo, não em algumas coisas, não quando faz sentido, não quando o dia merece. Em tudo. Antes de qualquer coisa, preciso te dizer o que esse versículo não está pedindo, porque se você ouvir em tudo dai graças, sem entender o que Paulo quis dizer, ele vai parecer ou ingênuo ou cruel. Paulo não está dizendo agradeça por tudo, agradeça pela perda, agradeça pela dor, agradeça quando algo ruim acontece com você ou com alguém que você ama. Não é isso. Há uma diferença entre agradecer por tudo e agradecer em tudo. Em é uma preposição de lugar, de posição. Paulo está dizendo, em qualquer circunstância que você esteja, boa ou ruim, clara ou sem sentido, leve ou pesada demais, há um Deus presente nela. E você pode reconhecer essa presença. Você não finge que a dor não existe. Você reconhece que Deus está no mesmo lugar que a dor. Isso muda tudo, porque se gratidão fosse só para quando as coisas estão bem, ela não seria fé, seria conveniência. O que Paulo está descrevendo é outra coisa, uma postura que não depende das circunstâncias para reconhecer quem está presente nelas. Deus não opera por negação da realidade, ele opera dentro dela. Paulo escreveu sobre gratidão de dentro de uma prisão, não como uma metáfora, literalmente preso, com correntes, sem saber se ia sair. E a comunidade que recebia essa carta estava sendo perseguida, perdendo bens, perdendo pessoas, aprendendo que é pagar um preço real por acreditar em algo. Para essas pessoas, e não para pessoas num dia de bênção,
Paulo escreve: em tudo dai graças. O que ele sabia e que só se aprende no lugar difícil é que Deus não reduz a presença quando a circunstância piora. Ele está no dia vazio, ele está no dia que doeu, ele está no dia que você perdeu algo que não volta. Está no momento que você não consegue encontrar nenhuma razão para agradecer e agradece mesmo assim, não porque faz sentido, mas porque reconhece quem está ali. Isso é diferente de otimismo. Otimismo espera que as coisas melhorem. Isso é outra coisa. É a certeza de que há uma presença que não depende das circunstâncias para estar com você. E quando você começa a enxergar isso, começa a ver também o que está lá nos dias comuns, e você nem tinha parado para notar. O dia que terminou sem acidente, a conta que fechou por pouco, mas fechou, a pessoa que ficou, a saúde que você tem e só lembra quando falta, o fôlego que entra e sai agora mesmo, sem que você precise pedir. Isso não é coincidência, não é sorte, é cuidado de quem não dorme, não descansa, não esquece. Você não acordou sozinho hoje, mas talvez tenha esquecido de perceber isso. E a gratidão real, não a forçada, é o ato de parar e reconhecer quem esteve lá o tempo inteiro. A gente foi ensinado a agradecer como reação. Algo bom acontece, você agradece. Algo muda, você agradece. Algo melhora, você agradece. Mas Paulo não estava escrevendo sobre reação, estava escrevendo sobre postura. Gratidão como reação depende do que acontece. Gratidão como postura depende de quem você reconhece que está presente. E quando você muda de reação para postura, algo se transforma na forma como você atravessa os dias sem nome, porque você para de esperar o dia merecer a sua atenção para Deus e começa a trazer Deus para dentro do dia, antes de qualquer coisa acontecer. Esse é o peso de em tudo. Não é uma lista de coisas para agradecer. É uma decisão de reconhecer uma presença que não depende das suas circunstâncias para existir. Antes de fechar esse vídeo, agora, não depois, pare por um segundo e responde com honestidade. Como está o seu dia hoje? Se está num dia comum, num dia sem nome, pense em uma coisa pequena que você normalmente passaria sem notar. O café, o trajeto, uma conversa que não pesou. O fato de você estar aqui, consciente, respirando agora. Para com isso, não como exercício, como reconhecimento. Isso também foi cuidado, e eu não estava vendo. Mas se você está num dia que pesa, se tem algo que dói, algo que perdeu, algo que não faz sentido ainda, o gesto é diferente. Não é encontrar algo pequeno para agradecer. É decidir uma coisa. Decidir que a gratidão não vai esperar o dia melhor para existir. Não porque você está fingindo que está tudo bem, mas porque você escolhe reconhecer que há uma presença nesse lugar difícil, mesmo que você não consiga ver o contorno dela ainda. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que você está aqui, e isso é suficiente para hoje. Isso é em tudo, não por tudo, em tudo. Tem algo que Deus não faz. Ele não some nos dias comuns, não reduz a presença quando o dia não tem drama, não espera a crise para aparecer, não está mais perto quando você está mais atento. Ele está aqui, no dia sem nome, no dia vazio, no dia que você esqueceu de notar. Sempre esteve. E talvez o que você precisava ouvir hoje não fosse uma estratégia. Fosse isso. Você não passou por essa semana sozinho. Não passou pelos últimos meses sozinho. Tem algo sendo sustentado no silêncio, nos detalhes, nos dias que não tem nome, por quem não dorme, não descansa, não esquece. Em tudo, dai graças. Não porque tudo faz sentido, mas por quem está em tudo. Continua presente, mesmo quando você não está prestando atenção. Se esse vídeo chegou onde precisava,
compartilha com alguém que está vivendo no automático agora. E se inscreve, porque amanhã a mesa vai estar posta de novo. Deixa nos comentários qual foi a coisa pequena que você decidiu parar de ignorar hoje. Sente-se à mesa. A palavra já está servida.